Olá, amados e amadas, queridos e queridas do meu Deus e meus, graças a Deus por mais um dia. Assim diz o Senhor em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Graças a Deus. Deus, sim, nos ouve, se o obedecermos, né? Se não somos obedientes, Ele não ouvirá o nosso clamor, a nossa oração. Ele só ouve aos obedientes. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Se não se converter, ele não ouvirá. Portanto, o que ele diz é que, o melhor que o Senhor Jesus diz é que o Pai me enviou e eu faço a vontade do Pai. E tudo que eu falo, não falo por mim, falo o que o Pai me ordenou. Então, se ele tem o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nosso pastor, se ele ordenou e nós não obedecemos, não seguimos as suas doutrinas, nós podemos orar 1.000.000 de vezes e o Senhor não ouvirá. Portanto, ele não ouve aos desobedientes. O que é desobediente é não obedecer às doutrinas do Senhor Jesus. Vou a qualquer igreja e vou estar orando, Deus não escuta. Deus não escuta aos desobedientes. Graças a Deus. Em 1 Pedro 1,16 nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E quem são os justos? São os obedientes. Não adianta. Se for desobediente, se não obedecer a Jesus, às doutrinas do Senhor Jesus, você vai orar 1000 vezes. E ele não ouvirá, nem a você, nem a pastor, nem a ninguém. Ninguém ele ouve se não for obediente. O Senhor é justo. O salmista nos diz em Salmo 34:15, 16 e 17, que 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Dos justos, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Mas a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Graças a Deus. Então, aqui nos mostra o salmista que o Senhor atende aos justos, aos injustos, ao desobediente. É justo ou injusto? É injusto. Então Deus não os ouve. O que é ser desobediente? Só há um mandamento, só há um pastor, só há um único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus. Fora esse, não há. Então, se não obedecemos às suas doutrinas, às suas palavras que ele nos deixou, como podemos ser ouvidos pelo Senhor? Não seremos. Podemos orar 1000 vezes nessas falsas igrejas que Deus não ouve. Por quê? Porque ele deixou a igreja dele, a igreja de Deus. Se você não é batizado, se não congrega na igreja de Deus, você vai para sessões desses tais pastores aí com 10.000 pessoas
e ele não está ouvindo ali nada. Ah, o Senhor mandou lhe dizer isso, vou lhe entregar isso, tenho que... Tudo mentira, só querem seu dinheiro. Acordem, acordem, meus amados. Vocês são inteligentes, a Bíblia está aqui. Nosso manual de vida é esse. Tenham dito isso. Em Mateus 7, 13 a 15, nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, diz o Senhor em Mateus. Amados, a Bíblia nos admoesta, né? Desses que pregam em nome do Senhor, mas eles não pregam ao Senhor, eles pregam aos seus interesses. Ah, minha ovelha, ovelha, assim que eu entrei nesse púlpito, eu te vi, Deus manda um recado para você. Venha, levante a mão. Venha até aqui. E aí diz, Deus mandou lhe dizer isso, hoje sonhei, e Deus mandou lhe entregar isso. Mentira! Quer lhe impressionar. Ele não tem poder nenhum, ele é lobo devorador. O lobo não espanta a caça, ele fica à espreita para pegá-la. E o que ele quer é pegar você, para ter você escravo, para entregar dinheiro a ele todo mês, todo dia, toda hora. Acorda, amados, pelo amor de Deus. Peça a Deus misericórdia, vá orar. Escute essas palavras que esse simples servo do Senhor, irmão Pimenta, que sou eu, está aqui lhe dizendo. Não são as minhas palavras, a Bíblia nos diz, nos ensina. Por favor, tenha piedade de você mesmo. Acautelai-vos dos falsos profetas, dos lobos devoradores e cães gulosos, assim os chamam a Bíblia. Em João 9,31 nos diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Qual é a vontade de Deus? Ele mandou o seu filho e deu ordens a ele. E o seu filho veio a essa terra e disse as suas doutrinas, todas. Mas se nós não ouvimos, Deus vai atender às nossas orações? Ele não vai. Se nós não obedecemos às doutrinas que o Senhor Jesus deixou, Deus vai ouvir a nossa oração? A Bíblia diz que não. O profeta Isaías nos disse, em 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, se você não volta à mesma tecla, se você não obedece ao Senhor Jesus, à doutrina do Senhor Jesus, que está em todo o Novo Testamento, você é anticristo, você é desobediente. Deus não o ouvirá em 1 milhão de orações, nem a você, nem aqueles que dizem que intercedem por você. Em Salmo 144, ainda em Salmo 17 a 20, nos diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.
de todos os que o invocam, vírgula, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Mas se você não teme ao Senhor, se você é desobediente, você não teme ao Senhor, Ele não te ouvirá, meu querido, minha amada. Vamos atentar. Portanto, queridos e amados, obedeçamos ao Senhor Jesus, para que as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos sejam atendidos pelo Pai, né? É isso aí, graças a Deus. Então vamos orar que o Senhor Deus tenha misericórdia, compaixão e piedade de nós, que Ele nos abençoe e nos guarde a nós, a nossa casa, a toda a nossa família, que nós sejamos obedientes aos mandamentos do Senhor Jesus, e Ele nos dará a vitória e nos atenderá em todo pedido e toda oração que fizermos. Abençoa a nossa casa, toda a nossa parentela, Senhor. Abençoa nossos filhos, enfim. Abençoa-nos a todos esses que nos seguem nesse canal. Abençoa-os e guarda-os, Senhor. Porque eles querem aprender a verdade vem de Ti, a verdade está na Bíblia. Abençoa-nos em nome de Jesus, te oro e peço pelo que te agradeço. Amém, graças a Deus. Bom dia, amados e amadas, queridos e queridas. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.